Oi gente, eu sou Vitória e eu tô trazendo mais um vídeo para vocês. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu consegui essa cicatriz, falar um pouco sobre a minha cirurgia. Como uma amiga minha me falou, seria uma boa eu fazer esse vídeo, porque pode ser que tenha pessoas que vão passar pela mesma coisa ou algo parecido com o que eu passei. E por conta do medo, vim buscar formas de saber como é, ou pessoas que já passaram por isso e como foi. Por exemplo, eu mesma, antes de fazer a minha cirurgia, eu procurei vários vídeos no YouTube sobre e não encontrei nenhum que me identificasse com o meu caso, e eu resolvi fazer esse vídeo hoje pra tentar ajudar. Bom, eu tinha uma doença crônica, eu nasci com ela, se chamava sopro, e essa doença, eu teria que ter feito a cirurgia logo quando eu nasci, mas por algum motivo acabou não descobrindo que eu tinha essa doença e não fez a cirurgia. Então eu fui crescendo e aos meus 11 anos, quando eu entrei num colégio militar, eu comecei a ter desmaios, eu passava mal constantemente, aí minha mãe resolveu procurar o médico, só que a gente não sabia o que era, então eu passei por vários médicos, até neurologista eu passei, depois que eu tive uma crise de convulsão. E depois de fazer vários exames, muitos exames, eu fiz uma bateria de exames, a gente descobriu que o problema era no coração. Pra quem não sabe o que é sopro, eu não sei explicar direito, mas sopro, pelo que eu entendi, ele é uma abertura entre os canais do coração que faz o sangue se misturar. E não pode, e por esse motivo, o meu coração ele ficou grande do lado direito e o lado esquerdo ficou o tamanho normal. E isso me deixava com cansaço, eu ficava com dificuldade para respirar às vezes porque eu ficava muito cansada, eu desmaiava e privada de fazer praticamente tudo. Logo quando eu descobri essa doença, se eu não me engano foi com 11 anos, ou foi, não sei, acho que foi 11 anos, eu comecei a fazer tratamento com nutricionista, porque eu tava com anemia, eu não podia fazer a cirurgia com anemia forte como estava a minha. Precisava de uma hemoglobina alta e a minha hemoglobina era muito baixa. Eu precisava de no mínimo 13 e a minha ficava na casa dos 10, 11 e não dava pra me fazer a cirurgia desse jeito. Aí foram 4 a 5 anos de tratamento pra conseguir fazer e o meu coração só crescendo e ficando pior. Quando eu completei 15 anos, no mês de dezembro, eu fui na cardiologista com a minha mãe e ela falou que do jeito que estava a minha situação, eu não poderia levar mais pra frente, porque era pra eu ter feito a cirurgia logo quando eu nasci. E eu aguentei 15 anos com essa doença. E isso me prejudicava, eu não podia fazer nada, eu não podia jogar os esportes na escola, não podia correr, eu não aguentava subir uma ladeira. Às vezes até andando dentro de casa eu cansava, ficava cansada. A minha pressão baixava demais. Enfim, aí a médica disse que do jeito que estava, não poderia me garantir mais que 1 ano de vida. E tinha que fazer essa cirurgia logo, precisava fazer a cirurgia o mais rápido possível. E é uma cirurgia cara, mas a gente fez pelo SUS. Eu não sei o valor, mas a gente fez, porque a particular era muito cara. Tinha 2 formas de fazer, que era uma tipo cateterismo, era uma que eu não sei como é que funcionava, eu sei que ela não iria me abrir, não ia ter cicatriz, não ia ter nada disso, e só que isso era bem mais cara. E a outra opção era essa, né, que fazer o corte no tórax, e essa foi a mais acessível. Então a gente fez essa. Eu lembro que ela falou que eu tinha que tomar todo o cuidado possível, não me esforçar antes da cirurgia, porque se eu desmaiasse mais uma vez, era capaz de eu não conseguir voltar, porque eu desmaiava muito. E isso ia só, tipo, desgastando meu corpo, minhas forças, enfim. E isso foi no mês de dezembro, marcou minhas cirurgias
para o mês de fevereiro. Eu fui ficar internada, resultado que não deu, voltei para casa. E outro dia eu consegui internada no dia 12 de fevereiro de 2017. E lá comecei a fazer os procedimentos, fiquei acho que mais de 8 horas de jejum, né, virada da noite para outro dia. E no dia 13 eu ia subir para o centro cirúrgico. Enfim, eu não podia comer nada, não podia nem tomar soro na veia, nem água, não podia nada. Aí o que aconteceu? Eu ia subir para o centro cirúrgico às 11 horas. Um pouco antes, a enfermeira veio para fazer todos os procedimentos de depilação, de limpar o corpo com aquele negócio, acho que era tipo iodo, não sei. Passar aquilo para poder desinfetar todo o meu corpo, porque, não sei, porque precisava na cirurgia e tinha que tirar todos os pelos. E resultou que quando eu tava indo, como eu tava muito fraca, porque eu tava muito tempo sem me alimentar, sem beber água, eu fui para o banheiro para ela poder tirar os pelos das minhas costas, porque eu não conseguia tirar das costas. Só que eu desmaiei. E eu sou muito tímida, eu não queria que ela me depilasse. Aí eu fui e desmaiei. A minha mãe entrou em desespero total naquele hospital, porque faltava menos de uma hora para me subir pro centro cirúrgico. E eu desmaiei. E a médica tinha avisado que era para me fazer o possível para me não desmaiar. Só que eu tava muito fraca e meu corpo não aguentou, eu acabei desmaiando. E resultado que a enfermeira teve que me depilar tudinha e eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu sou muito tímida. Ela teve que me dar soro para poder eu voltar ao normal. E eu não podia tomar soro, mas ela teve que me dar, né? Não podia fazer nada. E lá para as 11 horas eu subi pro centro cirúrgico e lá a outra enfermeira fez o restante dos procedimentos que faltava e entrei pra sala. Lá o médico, ele botou uns negócios nas minhas costas, acho que pra ver se o nome agora, mas que fica olhando naquela maquininha. Aí botou nas minhas costas e aqui, não sei se vai dar pra ver, mas eu tenho uma marca aqui, que foi onde ele fez um furo para fazer um acesso, uma agulha enorme, colocou uma anestesia local aqui e ficou um calombão aqui. Ele foi enfiar uma agulha enorme que parecia uma piaçaba de vassoura. E eu não sei, eu só me lembro disso e de mais nada, porque eu apaguei. E eu lembro que eu acordei na UCI, não é UTI, é UCI. E lá eu tava com um cano na boca. Eu não conseguia falar, eu tava com minhas pernas amarradas, meus braços amarrados, porque eles avisaram porque eu iria acordar assim, porque pelo fato de eu estar com um cano na boca, eu ia me incomodar e eu ia querer tirar. E dito e certo, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi tentar tirar o cano na boca, mas eu tava com os braços amarrados e as pernas. E eu não podia beber água, não podia fazer nada, não podia falar, não conseguia falar, que tava com aquele negócio na minha garganta, um cano enorme. E aí, depois de um tempo, eles me desamarraram, pediram que eu ficasse tranquila, porque eu não poderia tirar. Aí eles, depois de um tempo, tiraram. Minha boca estava muito ressecada. Acho que pelo fato do ar-condicionado, não sei. Eu não me lembro se eu tomei sangue, mas eu acho que eu tomei. E eu tava tomando soro também. Eu acho também, não me lembro. Enfim, aí ele tirou esse cano da minha boca, só que eu não podia beber água. Aí tinha um copinho d'água com um negócio com gaze. Ele só molhava gaze e passava no meu lábio, porque ele tava muito ressecado. Só que como eu tava com muita sede, o que eu fazia? Eu começava a chupar a gaze e não podia, ele me dava bronca toda vez. Eu fiz isso toda vez. Quando minha mãe ia me visitar lá no quarto, que ela molhava, toda vez eu chupava gás e ela brigava comigo. Mas tem também aqui eu não levei pontos na cirurgia, o meu foi colado. Se vocês verem, não tem aquelas marquinhas de ponto. Quando eu acordei, eu também tinha um dreno na barriga aqui, era um cano aqui, eu não sei se dá pra ver, tinha um fio
que levava direto para o local da cirurgia no meu coração, porque se desse alguma coisa errada, não sei, eles iam encontrar com esse fio, não sei. E foi uma recuperação muito dolorosa, foi muito dolorosa. Pra mim tomar banho, eu tomei os primeiros banhos, eu tomei na cama, e tipo, eu não conseguia me mover, eu não conseguia virar, eu virava o pescoço, doía, eu levantava um braço, doía isso aqui tudo, eu não conseguia me mover. E aí pra dar um banho eu chorava de dor, porque elas me limpavam com uma luva e sabão e tinha que lavar minhas costas. Então vinha umas 2 ou 3 enfermeiras pra me virar. Só que nesse ato de me virar, isso doía tanto, mas tanto, porque meus ossos daqui ainda não estavam cicatrizados, eles estavam abertos, grampeados. Eu peguei grampos no osso e uma cola aqui. E doía demais, cara, vocês não tem noção, era muita dor, eu chorava de dor. E elas me lavavam e ficava aquela cama molhada e tinha que me virar de novo pra trocar o lençol pra poder ficar enxuto. E no primeiro dia eu tava usando fralda, mas eu tava com um negócio lá que fica um caninho pra sair a urina. Só que, detalhe, esse negócio saiu do lugar e eu comecei a sentir. Aí eu falei com a enfermeira que tava vazando, ela falou que não, que não, que não. Eu falei que tava. Aí ela foi conferir e eu morrendo de vergonha, porque, né? Ela foi conferir e resultado, ela tirou, não usava mais fralda porque eu conseguia sentir a hora que eu ia fazer xixi e pra fazer xixi era outra dor, porque tinha que pegar aqueles piniquinhos e botar embaixo de mim, porque eu ainda não conseguia me sentar, não conseguia levantar. Aí tinha que levantar o meu quadril e era uma dor, mas uma dor tão forte. E tinha que levantar e isso daqui doía pra caraca, velho. Doía demais, você não tem noção. E no segundo ou foi no terceiro dia, eles começaram a me colocar sentada e me tiraram da cama, me colocaram numa poltrona para mim fazer um exercício para respirar, para meu pulmão voltar pro lugar. E aquilo era outra dor enorme, porque eu não conseguia puxar o ar forte. Aí eles colocavam uma máscara no meu rosto, que ela grudava aqui, e eu tinha que puxar o ar, só que a pressão era tão grande que eu não conseguia, e eu chorava de dor porque eu não conseguia puxar. E cada puxada que eu dava era uma dor diferente. Mas aí eu fui conseguindo, depois me colocaram pra andar pelo corredor. Eu andava com muita dor, com muito custo, mas eu andava. Depois eu comecei a tomar banho no banheiro, sentada, numa cadeira. Ela me dava banho e eu fiquei 4 dias no UTI e subi pro quarto. Só que elas não conseguiram um quarto decente pra mim. Eu acabei ficando numa ala que só tinha cancerígenos, só tinha mulheres com câncer. Tinha umas 8 pessoas todas com câncer, entendeu? E eu não poderia ficar nesse lugar, porque muita bactéria, muita coisa, pra me pegar infecção, era assim. E eu com meu peito aberto, praticamente, né? Enfim, minha mãe brigou lá dentro pra me colocar em um quarto separado, até que conseguiu me colocar num quarto sozinha, de frente pra esse quarto que eu tava antes. E, tipo, Deus é tão bom que ele me tirou na hora certinha, porque assim que eu saí do quarto, quando eu vim pro outro quarto, uma mulher que tava lá dentro, que tava em estado terminal, ela morreu e, tipo, eu não poderia ficar ali. E consegui sair de lá e embalaram ela todinha. Nossa, é muito triste isso. E embalaram ela todinha e pronto. E assim eu fui fazendo a fisioterapia pra mim conseguir voltar o meu corpo pro lugar, porque eu tava muito corcunda, porque a dor era tão grande que eu não conseguia fazer isso aqui. Eu só ficava assim. Aí eu fiquei assim. E eu não podia ficar assim, porque senão meus ossos daqui ia cicatrizar e ia ter um momento que eu não ia conseguir fazer isso, porque ele estaria cicatrizado assim. E eu fui fazendo fisioterapia lá mesmo, fazendo um exercício pra meu pulmão,
voltar pro lugar. Fiquei cerca de uma semana no hospital, porque eu não queria fazer a fisioterapia por conta da dor. Acabei ficando uma semana a mais. E eu esqueci de falar. Na hora de eu tirei o dreno, aquele cano, eu tirei lá no UCI mesmo. E assim, foi no cru. Não tinha anestesia pra tirar, não podia botar anestesia. Aí o médico chegou e eu falei, vai doer pra tirar? Era um cano, tipo, dessa grossura. Assim, mais ou menos assim. Aí ele falou, olha o que ele me falou. Ah, pacientes meus que já levaram uma facada disse que a dor é a mesma. Aí eu, tá bom. Aí eu fiquei, tipo, super tranquila. Aí ele falou assim, eu vou contar de 1 até 3. E você vai respirar fundo. Quando você respirar fundo, eu vou puxar. Eu falei, tá bom. Ele fez assim, 1. Aí antes de eu respirar, ele puxou, vá, de uma vez só, no 1. E eu chorei porque doeu pra caralho, velho, doeu tanto. Você não tem noção. Mas a dor também foi só ali no momento. E eu chorei, dei um grito lá dentro. Pense, não sei, tudo quietinho, tudo silenciosinho. E eu lá dei um berrão, porque doeu demais. E no quarto, no dia que eu tive alta, a médica foi tirar o fiozinho azul. E foi a mesma coisa, ela foi contar, vou contar até o 3. E você respira fundo que eu vou puxar. Aí eu respirei logo fundo, porque eu sabia que ela ia puxar antes do 3. Quando eu respirei lá, puxou. Só que a dor foi pior, porque era um fio que tava daqui até o meu coração. E era um fio, velho. Então, quando ela puxou, eu senti o fio saindo. E eu vim pra casa, consegui alta, vim pra casa e comprei remédios, muitos remédios. E eu só podia usar roupas abertas que fechavam aqui na frente, pelo fato que eu tinha que trocar curativo. E porque eu não aguentava levantar os braços pra colocar uma blusa. Aí eu colocava tudo blusa aberta. E eu recebi muitas visitas, graças a Deus. Meus amigos foram todos me ver no hospital e aqui na minha casa, meus parentes. E eu agradeço muito a eles por terem ido me ver, porque eu não fiquei sozinha nesse momento. E aqui em casa a recuperação foi tranquila. Um mês depois eu já estava muito melhor, já estava conseguindo andar direito, mas eu ainda estava meio corcunda. Eu ainda ando meio corcunda, quase 2 anos depois praticamente. Mas eu tô bem melhor, já recebi carta branca pra fazer o que eu quiser. Eu já posso ter uma vida normal, como a médica falou. Eu posso fazer coisas que eu não fazia antes, porque eu não aguentava por conta da doença. Enfim, foram cerca de quase 6 anos nessa luta pra conseguir fazer essa cirurgia. Graças a Deus eu consegui. E graças a Deus eu tô curada por pouco, porque eu quase morri. E é isso. Tive muito medo na hora da cirurgia, tive muito medo de eu não conseguir acordar, porque minha mãe começou a chorar e eu comecei a chorar também, fiquei desesperada. Mas aí foi como se eu tivesse dormido e não conseguisse me lembrar de um sonho que eu tive. Foi isso, pra mim foi muito rápido. Eu dormi e acordei, foi isso. E graças a Deus os médicos, eles eram ótimos, eles são ótimos, eu ainda vou neles ainda, às vezes. São pessoas maravilhosas, muito profissionais, atenciosíssimos e graças a Deus ocorreu tudo bem. E eu estou bem, posso fazer tudo o que eu quiser. E como homenagem eu fiz essa tatuagem que eu falei no outro vídeo, que é a data da minha cirurgia, que no caso é 13 de fevereiro de 2017. 13 de 2 de 2017. E eu vou mostrar pra vocês a cicatriz. Eu já pensei em cobrir, mas eu desisti porque no começo eu não gostava dela. Mas logo depois eu me acostumei e pra mim isso daqui é uma marca de sobrevivência. Então eu ia cobrir com a tatuagem, desisti dessa ideia. E não vou cobrir, não vou mexer, até porque eu não aguentaria, porque tá muito sensível ainda. Mas é isso. Obrigada por assistir esse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, que tá passando por isso, ou alguém que já passou, enfim.
Só deixa o seu like, se inscreva no canal e